Você acorda e já sente que está atrasado. Nem pelo relógio, pela vida. Abre os olhos. Pega o celular. Mais 5 minutos. Mais um vídeo. Mais uma desculpa silenciosa que ninguém ouve. E quando você finalmente levanta, o dia já começou sem você. Você promete que hoje vai ser diferente, que hoje você vai focar, que hoje você vai se organizar, que hoje você vai voltar a ser quem sabe que pode ser. Mas aí amanhã passa. Uma tarefa vira duas. Uma pausa vira uma fuga. Uma distração vira hábito. E quando você percebe, já é noite de novo. De novo. Você não está cansado só no corpo. Você está cansado de recomeçar mentalmente todos os dias. Cansado de dizer, segunda eu mudo. Cansado de sentir que tem algo grande aí dentro, mas nunca no controle. E o pior não é falhar, é se acostumar. É olhar para o seu próprio potencial como se ele fosse um estranho. É sorrir por fora, funcionar por obrigação, e por dentro carregar aquele arrependimento quieto, de saber que está vivendo abaixo do que poderia. Não porque você é fraco, não porque você não quer, mas porque a sua vida foi sendo roubada por coisas pequenas, pequenas demais para parecerem perigosas. O conforto, a distração, a rotina que te adormece, o adiamento, o amanhã, sempre o amanhã, a mentira mais bonita que existe, porque o amanhã nunca chega como promessa, ele chega como repetição, com a mesma preguiça, com a mesma fuga, com a mesma versão sua tentando negociar com a própria consciência. E aos poucos, sem perceber, você para de confiar em si mesmo. Não por causa de um grande fracasso, mas por causa de pequenas concessões diárias. Pequenos depois eu faço. Pequenos não tem problema. Pequenos hábitos que parecem inocentes, mas constroem uma vida que você não escolheu. Mas aqui está a verdade. Sua vida não muda quando você toma uma grande decisão. Ela muda quando você para de abandonar a si mesmo em silêncio. Porque nunca foi só sobre motivação. Motivação é frágil. Ela aparece quando quer. Ela some quando você mais precisa. E quem constrói uma vida forte não depende de sentir vontade. Depende de quem decidiu ser. É isso que quase ninguém entende. Cada micro hábito é um voto. Um voto na sua identidade. Um voto no tipo de homem, de mulher, de ser humano que você está se tornando. Quando você se levanta na hora que disse que ia levantar, não é sobre acordar cedo, é sobre cumprir a própria palavra. Quando você faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, não é sobre produtividade, é sobre respeito. Quando você escolhe o desconforto que te fortalece, em vez do conforto que te enfraquece, não é sacrifício, é poder. E é aqui que tudo muda. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade. Liberdade de não ser controlado por impulso. Liberdade de não viver refém do humor. Liberdade de olhar para si mesmo e reconhecer alguém confiável, alguém inteiro, alguém presente. Alguém que não precisa mais se prometer mudança toda noite, porque finalmente começou a se provar durante o dia. Não com revoluções, com detalhes, com escolhas invisíveis, com micro-hábitos que ninguém aplaude, mas que mudam tudo. Porque no fim, o seu destino não é criado nos momentos grandiosos, é criado nos minutos comuns, naqueles instantes em que ninguém está olhando, na hora em que você pode ceder, ou pode se escolher. E talvez seja isso que mais assusta. A mudança que você procura não está longe, não está escondida, não depende de sorte. Ela começa nas coisas pequenas que você continua tratando como pequenas. Então agora a pergunta não é se você tem potencial. Você tem. A pergunta é: quantas vezes mais você vai entregar a sua vida para o que é fácil, antes de admitir que o que está em jogo é quem você está se tornando?